Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa breve palavra. Palavra que é poderosa para nos salvar e nos libertar e nos levar até o outro lado. Vamos embora lá? Vamos consumir um pouquinho mais desse pão, colocar um pouquinho mais de tijolos e cimentos, firmeza nessa construção, essa edificação espiritual que estamos construindo juntos aqui, eu e você. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo o autor e evangelista Lucas. Quero ler com vocês, capítulo 16, a partir do verso 1, para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Diz assim: Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isto que ouça ao seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em sua casa quando eu for despedido." Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos. Essa história que o Senhor Jesus conta vai até o verso 18, mas no nosso tempo não dá para fazer as aplicações pertinentes a todo o texto. E aqui o Senhor trouxe para mim hoje, na verdade, o Senhor ministrou em meu coração sobre esses primeiros versículos. E vale ressaltar aqui que Jesus está numa sequência contando várias parábolas. Ele conta essa parábola do administrador astuto, que é justamente esse homem que desperdiçava o dinheiro e resolveu garantir o seu futuro de maneira desonesta. Logo depois da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Na sequência, logicamente, aquelas três estão interligadas, mas aqui o Senhor Jesus traz um ensinamento daquilo que nós venhamos a utilizar os nossos recursos, irmão, com inteligência, justamente para produzir eternidade. Visto que o próprio Senhor Jesus elogia esse homem, chamando ele de astuto. Astuto é inteligente, mas ele não está apoiando de forma nenhuma a forma como ele faz. Ele fala em determinado momento aqui, os filhos das trevas ou os filhos deste mundo são mais astutos que o filho da luz, e que nós venhamos a usar os recursos que Deus nos dá para quê? Pelo rei e pelo reino, por Jesus e para Jesus, logicamente, irmãos, visto que todos nós somos despenseiros, somos mordomos, até o corpo que nós estamos, meu irmão, tudo que nós estamos, tudo que nós vivemos, tudo que nós temos é pela graça de Deus. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes. Esse texto, vamos lá? Ele fala: Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Você sabia, meu irmão? Você sabia, minha irmã, que Jesus ainda continua contando histórias? Não só isso, ele é autor de muitas histórias. Histórias incríveis. Coisas incríveis acontecem todo dia. Coisas que as pessoas nem suspeitam que o autor da criação está envolvido. Todos os dias, histórias são contadas. Todos os dias, histórias são contadas por vidas reais. Todos os dias, meu irmão, todos os dias histórias de vidas reais são contadas por Deus, o autor da criação. Você já parou para pensar nisso? Todos nós somos uma potencial história. Olha, Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Não existe discípulos de Jesus por todo mundo, em todo lugar? E eu costumo falar que o testemunho do fiel, a história de superação e fé de um irmão, é as chaves que abrem a porta de um coração que foi endurecido pelas pancadas da vida. Atos 20, 24 conta, Paulo vai dizer, fala assim, mas eu não dou valor à minha própria vida.
a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou a realizar, a obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Eu quero te fazer uma pergunta, minha irmã. Pelo que vale a pena viver? Bom, não precisa responder, mas pelo que vale a pena morrer? Eu diria que pela mesma coisa. Alguns diriam família, outros para alcançar o propósito, outros para viver por Jesus, mas estão ligados. E homens não se atiram na prisão e dão a sua vida por algo que não acreditam. Essa é a história de Paulo. Mas eu não dou valor à minha própria vida. É o que ele diz. A menos que eu possa terminar a carreira para completar a obra que o Senhor me deu. Então, histórias de vidas reais todo dia são escritas. Olha, Jesus diz, um homem rico que tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Irmãos, essa era uma realidade da época. Por quê? E até hoje nós vemos isso. Grandes empresários, grandes pessoas que são grandes administradoras, grandes donos de terras, que era o que estava falando ali, que era a realidade da época. Jesus usava de forma que pudesse explicar para os discípulos as realidades do reino de Deus, que é o reino espiritual. Grandes donos de terras precisam, meu irmão, de gestores para cuidar. Eu quero repetir, grandes donos de terras precisam de gestores para cuidar. E por isso que eu comecei falando que nós somos dispenseiros de Deus. Nós somos dispenseiros, mordomos, a palavra vai dizer isso, eu não me lembro a referência, mas ela fala assim sobre isso. Eu creio que é o próprio Paulo fala que nós somos dispenseiros de Deus. E por isso nós precisamos usar todos os recursos para quê? Para fazer aquilo que o Senhor nos destinou, as obras que Ele nos preparou de antemão. Olha, em João capítulo 15, eu quero ler com vocês o verso 16, a palavra do Senhor Jesus vai dizer, vamos ler o versículo 15, não, vou ler o 14, ele fala assim, vocês serão meus amigos se me obedecerem. Aí no versículo 16 ele fala, vocês não escolheram a mim, é eu que escolhi a vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece ou que não se perca, para que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. O Senhor Jesus está falando que quando nós fazemos a vontade dele, ou seja, ele nos chamou para quê? Para ir dar fruto. Fruto para quem? Para ele, meu irmão. Frutos que glorifiquem ao Pai. A obra de Deus. O Senhor Jesus, ele habitou em plenitude de espírito para viver e fazer a obra de Deus. Para que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, o Pai o conceda. Pensa num que tem toda a autoridade. Pensa num que tem todo o poder. Pensa num que pode fazer qualquer coisa que nós pedirmos, irmão. Qualquer coisa, que não tem restrição. Mas primeiro, a obra. Primeiro aquilo que Ele designou para nós. Isso tem um motivo, isso tem um porquê, tem um propósito, irmão. Grandes donos de terras precisam de gestores para cuidar. Bom, seguindo nesse raciocínio, ele fala assim, certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Essa versão traz desperdiçando, irmão. Essa versão, ela traz justamente essa questão daquilo que é jogar os recursos. Eu costumo falar que muitas vezes Deus nos fortalece, nós pecamos, pedimos dinheiro, Deus nos fortalece, nós vamos lá, meu irmão, e empinamos a charrete. É mais ou menos esse princípio. Vamos ler novamente? Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Olha, eu quero ler esse mesmo versículo na versão Ferreira de Almeida, essa parte C do versículo, fala assim, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. E por isso que eu disse que tudo que nós temos é pela graça, irmão. Tudo que nós temos é pela graça. Tudo que nós somos e fazemos sempre será pela graça. Eu sempre falo para vocês que é loucura construir algo pela natureza adâmica, pela força dos próprios braços. Porque ele fala em João 15,5 que sem mim nada podeis fazer. Exatamente nada, irmãos. E quando nós estamos aqui, tomamos essa consciência, a paz invade o nosso coração e nós começamos verdadeiramente a viver em propósito, e mais do que isso, viver pela paz de Deus que excede todo o entendimento. Tudo que nós precisamos é de paz.
Mas foram lá contar para ele, irmão, que nós estávamos, e nem precisariam, porque se tratando do grande rei, os olhos dele estão abertos e falando tudo para nós. O que está dizendo, meu irmão, que nada que se faz escondido, sabe, ficará oculto. Uma hora se descobre. Muitas pessoas fazem coisas escondidas e continuam fazendo, pensando que se enganam a si mesmo, irmão. Isso é um engano a si mesmo. Até hoje não me descobriram. O Senhor às vezes dá corda, às vezes esse é o maior julgamento de Deus. Deixar a pessoa plantar no oculto algo que é ruim, algo que não deveria, algo que, sabe, não devia estar fazendo. Mateus 10, versículo 26 fala: mas não tenham medo daqueles que ameaçam a vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Tudo que está escondido será reconhecido. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? É muito sério, não é verdade? Olha, no versículo 2 ele continua a história, fala assim: então mandou chamá-lo e disse: o que é isto que eu ouço ao seu respeito? Ou seja, meu irmão, haverá um acerto de contas. Chegará um momento em que Deus chegará para nós e perguntará: você já parou para pensar nessas realidades? O quanto isso é verdadeiro e fiel? Irmão, quem está falando é o Senhor Jesus. Se as partes boas do Evangelho que ele falou é verdade, nós precisamos atender também as partes ruins, aquelas que nós consideramos ruins e até aquelas que nós consideramos, como eu, por exemplo, considero essa, um despertamento, para que nós venhamos a atentar aquilo que realmente importa, que é justamente fazer a sua obra, andar como mestre andou, tendo a mesma atitude de Jesus, a mesma atitude que Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 14:10, vocês não têm nenhum direito de julgar um irmão ou olhar com desprezo para ele. Lembre-se de que cada um, e eu quero somente me apegar a essa parte, lembre-se de que cada um de nós comparecerá individualmente perante o tribunal de Deus. Mais cedo ou mais tarde, irmão. E olha o que a palavra fala: preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. Quero que vocês guardem isso. O que Jesus está falando é que o grande dono falou que ele não poderia permanecer naquele cargo. Esse é o juízo. Ele não poderia mais viver uma promessa, ele não poderia mais, porque ele se recusou, estava desperdiçando tudo aquilo que Deus havia lhe dado, irmão. A prestação de contas, irmão, nesse caso, visa a proteção de quem? Do sucessor. É bem simples, de entender isso. Quando um presidente ele vai entregar o seu cargo a outro presidente eleito aqui no Brasil, ele tem que prestar contas no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o órgão gestor por fiscalizar, para ver se as contas, como que elas estão. Por quê? Para que aquele que seja o seu sucessor não seja culpado de algo que o anterior fez. Jesus trabalha de forma bem individual. E a prestação de conta visa apenas isso, irmão: prestar proteção. Proteção, irmão. Proteção. Talvez venha como um arrependimento para essa pessoa, mas nesse caso aqui era bem simples aqui dos donos, era para proteger. Proteção. Deus nos protege até mesmo daqueles que anteriormente vieram atrás de nós. Então, se nos ensinaram errado, se fizeram algo atrás de nós, nós podemos nos arrepender, irmão. Nós podemos fazer da forma certa. Olha, eu quero falar um testemunho pessoal, irmão, para vocês assim. Não entendam isso como um desleixo. Eu falo da minha vida e dos meus fracassos abertamente para vocês e falo muitas coisas também que aconteceu na minha família. Por exemplo, o meu pai, irmão, ele nunca teve uma atitude de pai. Mas com a minha filha, com a minha primeira filha, eu comecei a ter uma atitude assim, sabe? Eu via que tinha aquilo em mim, mas aquilo foi corroendo o meu coração. E eu percebi que eu podia mudar, porque em Jesus Cristo todas as maldições são quebradas, conforme fala em Isaías 53, que nós não precisaríamos viver os ciclos repetitivos que gerações anteriores, antes de nós, vivemos. Então, a prestação de conta, ela vem para proteção. E eu decidi entregar a minha vida inteiramente a Deus. Para quê? Para que os meus filhos pudessem vivenciar.
Você pode perceber que homens e mulheres que entregaram a vida totalmente a Deus, eu já vi vários testemunhos que as gerações posteriores começaram a usufruir disso. Nós vemos Pedro pregando em Atos 2, a partir do verso 39, falando que essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. A promessa vai além, irmão. A promessa ela é geracional. Deus não olha só para nós. Quando ele fala para Abraão, ele fala: eu vou abençoar até 1000 gerações aqueles que te abençoarem, mas os que te amaldiçoarem será até 3ª e 4ª geração. Ele fala a mesma coisa para os israelitas: aqueles que me obedecerem, eu abençoarei até a 1000ª geração. Isso é o Deus Todo-Poderoso falando, o Pai. E aqueles que não me obedecerem, eu amaldiçoarei até a 3ª e 4ª geração. Também está em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 3, se eu não me engano, a referência. Mas está lá, irmão. Então, o preço de conta vem para avisar. Olha o que fala, quero ler com vocês Hebreus, capítulo 13, versículo 6. A palavra fala o seguinte: e por isso é que nós podemos afirmar com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, e não terei medo. O que simples homens podem me fazer? Não podem fazer nada, irmão, nem os que vieram atrás de nós. Olha, e no versículo 3 ele fala: o administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho mais força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Jesus Cristo estava revelando justamente, meu irmão, uma mentalidade dessa época aqui. Uma mentalidade, irmão, era, se eu não me engano, era um judeu que chamava Siraque, que tinha um livro chamado Eclesiástico, que dizia, esse judeu era um pensador, ele falava, era melhor morrer do que mendigar. Envolvia uma realidade da época. Vamos ler novamente, ó, ele fala assim, ó: o administrador pensou: e agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Não quer esforçar, irmão. Não quer passar pelo desconforto. Muitas pessoas têm esses pensamentos. Agora, os pensamentos produzidos pela culpa do pecado, meu irmão, produzem conclusões precipitadas e também produzem sentimento de perda. Ele já estava pensando que ia demitir. O que o Senhor falou para ele é que ele não, olha, vamos ler novamente: você não pode mais permanecer nesse cargo. E por isso que eu falei das parábolas anteriores, porque a do filho pródigo, quando o filho pediu a herança para o pai, em Lucas capítulo 15, o que ele faz? Ele vai até uma terra, gasta todo o dinheiro e aí a fome encobriu a terra. E a hora que ele se viu comendo as bolotas de porco. Mas quando ele se arrependeu e voltou ao pai, ele queria ser servo, queria ser tratado como servo. A palavra conta. Mas o próprio Deus colocou o anel no dedo, colocou roupas novas e sandálias novas e matou um novilho. Muitas vezes o pecado causa isso em nós, irmãos, uma mentalidade de servo, uma mentalidade de castigo, de culpa, de medo. Esse é o pecado, irmão. Pensamentos produzidos pela culpa do pecado produzem conclusões precipitadas em nossa mente, irmão. Jesus, as misericórdias dele renovam para todo sempre. Sabe, não tem que ter medo. Tem que se arrepender, irmão. Tem que confessar as fraquezas para que ele te ajude na sua fraqueza. O poder dele aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não é pelo medo que nós vamos conseguir aquilo que nós queremos, sabe? Pelo coitadismo. Não. É pelo arrependimento, irmão. Essa é a obra de Deus. É maravilhoso demais se ver. A palavra fala em Salmo 10, versículo 4: o homem pecador cheio de orgulho não procura a Deus, nem se interessa por ele. Todos os seus planos se limitam ao seguinte: não existe em Deus. E aí começa a pensar que Deus não existe, que Deus não importa. Por quê, meu irmão? Porque está mergulhado no pecado, porque está fazendo as coisas escondidas. E aí acha que ninguém vai descobrir, mas quando Deus começa a revelar, aí começa a ter problema, e aí começa a tratar dessa forma. Mas não é por aí, meu irmão. E aí o que acontece? Ele fala assim, ó: já sei como garantir que as pessoas recebam em sua casa quando eu for despedido. O que ele fez, irmão? Ele chamou todos aqueles que tinham débito com o seu patrão. E, por exemplo, um devia 100, ele cobrava 50. Para conseguir favor daquelas pessoas, Jesus elogiou ele. Outro devia 80, ele cobrou apenas 20.
E ele pensou o seguinte: depois eles vão me ajudar quando eu for despedido. Por quê, meu irmão? Porque hoje a moda é ser vilão. Eu quero repetir. Hoje a moda é ser vilão. A moda é ser vilão, sabe? É menina de 13 que engravida, menino de 14 que é o pai, é a menina que sai da entrevista de emprego limpando a boca da esperma que ela recebeu ali, falando: conseguiu emprego, amiga, conseguiu emprego, amiga, sabe? É a internet que une, mas que também separa. É o filho no iPhone na cozinha, a menina com um notebook no quarto, sabe lá, mostrando o corpo para quem? Tudo isso nós temos visto. E quem é o tutor desses meninos e dessa menina? Por que a menina de 13 engravida? Por que o menino de 14 é o pai? É porque não tiveram administradores capazes de administrar os bens que o Senhor nos deu. E aí, quando a gente pensa, irmão, sabe? Esse dia encontrei com um médico, ele falou que o aumento de Rivotril, de consumo de Rivotril aumentou, e tem muita pessoa que bate o desespero quando sai de casa sem guardar o Rivotril na bolsa ou na carteira, porque não sabe quando a ansiedade vem. Então bate o desespero, tem que voltar e pegar em casa. E tem muitas pessoas caminhando em depressão, sabe, ansiedade, desânimo, sabe, explosão, cai no chão e ninguém estende a mão. Então não sabe por que a novinha saiu na garupa da Tiger para fazer um assalto com o cara. E de repente, quando a gente chega em casa, a mãe chega em casa, o pai chega em casa chapado, o que ele encontra é a cabeça da filha esmagada, ou então o corpo do menino baleado na calçada, sangrando, cheio de furo. Por que, irmão? Não administraram. Narai! Porque hoje a moda é ser vilão. A moda é ser vilão, irmão. Provérbios 12, versículo 20 diz, na parte A: o coração que vive planejando maldades está cheio de engano e falsidade. Agora, nós precisamos entender o porquê que o Senhor Jesus falou isso. Ele diz aqui no verso 10, ele fala assim: se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com as riquezas injustas deste mundo, quem poderá lhe confiar a verdadeira riqueza? E se não são fiéis, como os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? O Senhor Jesus está falando de pagamento de promessa, irmão, de cumprimento de promessa. Quem é fiel no pouco, irmão, vai ser fiel no mundo, mas quem é desonesto no pouco também vai ser desonesto no mundo. A pessoa que está ali, irmão, sabe, vendo pornografia antes de se casar, acha que vai chegar durante o casamento e não vai ver mais pornografia. Não, tem que ser curado, tem que entregar para o Senhor isso. A pessoa que pratica pequenos delitos, pequenos furtos, se for contratado por e tiver acesso irmão, vai chegar lá na frente. A mentalidade do brasileiro é essa, de esperteza, sabe, o jeitinho brasileiro. Agora o Senhor, ele não está elogiando aquela, ele fala justamente essa é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Ele fala assim: quando as suas posses se extinguir, eles os receberão num lar eterno. O que o Senhor Jesus está falando é que nós devemos usar todos os nossos recursos com inteligência, mirando a eternidade, irmão. Mirando a eternidade. O Senhor Jesus ele não está querendo dizer que um vai ser pobre, o outro vai ser rico, irmão, até porque ele fez Abraão riquíssimo. Mas olha o que Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Ele diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de mal. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. É a mãe que incentiva a filha a se casar por interesse, porque o cara tem um carro importado. É o pai que fala para o filho que não tem problema ele enganar um pouquinho para subir de cargo, sabe? Mas quando vai ver, o menino rico está sendo processado porque espancou a última namorada. Narandaraia. Agora, irmão, nós podemos produzir eternidade
com a nossa visão, com a visão que o Senhor tem despertado em nós. Agora, nós jamais poderemos reclamar do escuro se não fizermos nada para acender a luz. Eu quero terminar com vocês esta ministração com Salmos. Quero ler com vocês Salmos 97, versículo 10. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte para nós: vocês que amam o Senhor devem odiar o mal, e fiquem tranquilos, pois Ele protege a vida dos seus escolhidos e livra das mãos do perversos. Nós não somos daqui, somos peregrinos em terra estrangeira, que usamos tudo que nós temos para fazer a vontade do Rei, para fazer a vontade do Senhor, pelo Rei e pelo reino. Não podemos nos deixar corromper. Ainda há uma resistência que não se dobrou a Baal. Continuemos firmes e no momento certo Ele nos dará a recompensa pelo sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.